Olá, amada igreja, o nosso bom dia. Chegamos a mais um domingo, dentro aí desta quarentena, mas louvado seja o Senhor que tem nos ajudado e tem nos dado a oportunidade em poder estar através da internet compartilhando da palavra do Senhor. Já tivemos várias leituras diárias durante esta semana, falando a respeito das heresias. Nós precisamos resistir às heresias e precisamos estar firmes no propósito de servir a Cristo. Este é o nosso alvo. Quero então orar com você nesta manhã. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano Deus, Pai, graças te damos por esta manhã que o Senhor está nos dando de domingo e que a graça e a paz de Cristo possa estar com todos, ó Deus. Somente o Senhor conhece a necessidade de cada ser humano e principalmente daqueles que já receberam o poder de serem chamados teus filhos. E que a tua graça continue sobre o teu povo. E agora, Senhor, que vamos compartilhar a tua palavra. Prepara, Senhor, o meu coração. Que não haja nenhum outro pensamento que possa dividir, perturbando assim o entendimento que eu deva ter sobre a tua palavra. Peço a tua bênção para cada família, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir, amada igreja, nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, e vamos até o versículo 11. Hoje a nossa leitura diária pela manhã seria apenas o versículo 11. Mas quero compartilhar com você aqui. Colossenses, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. E que assim, amada igreja, possamos não só ouvir estas palavras, mas que possamos praticá-la. Falamos na quarta-feira passada justamente sobre uma crise que aconteceu entre a questão da circuncisão e da incircuncisão. Nós olhamos naquele momento, no Novo Testamento, a igreja, quando ela inicia ali em Jerusalém, houve-se uma contenda quando o apóstolo Paulo, Barnabé e os demais, a grande dificuldade que os outros
que já criam na palavra, mas preservavam a questão da circuncisão. Os fariseus, por exemplo, eram uma classe religiosa, como já falamos, muito conhecidos, principalmente porque pagavam os dízimos de tudo. Mas foi a classe que Jesus desprestigiou porque eles não eram sinceros. Então eles eram ainda a favor de que cada gentio que se convertesse ao Evangelho, eles pudessem ser circuncidados, passar por aquele processo que eu expliquei na quarta-feira. Então, queridos, Paulo e Barnabé colocam a situação diferente, que agora a circuncisão seria o quê? Aceitar a Cristo, renunciar ao pecado para ter uma novidade de vida. Isso foi um conflito naquele momento, e aí eles se reuniram em Jerusalém, como vimos na quarta-feira, o texto que foi usado em Atos capítulo 15, versículo 19. Se você ler o capítulo todo, você vai relembrar o que pregamos, e entendendo ali eles que devessem de prosseguir com os conselhos. Inclusive foi feita uma epístola e é entregue para a igreja de Antioquia também, para que todos pudessem realmente abster-se, deixar de lado a sexualidade ilícita, deixar de lado a mentira, deixar de lado o abuso moral contra as pessoas, e etc, etc. E é o que estamos repetindo aqui em Colossenses, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo também escreve isso, logicamente, dando continuidade àqueles conselhos lá de trás. Então, isso permaneceu. Lembra que eu falei no final do culto de quarta-feira que algumas coisas não mudaram, como, por exemplo, o sexo antes do casamento. Isso é sexualidade ilícita. Entre pessoas do mesmo sexo, isto é sexualidade ilícita. E essas coisas não mudaram, continuam até os dias de hoje. Então, a gente precisa ter cuidado com aquela frase nicolaíta. Isso não tem nada a ver. O que tem? Vamos fazer. Mas não é bem assim que precisamos fazer. Então vamos realmente estar atentos como cristãos, como servos de Deus, porque na verdade você viu aqui uma parte quando a desobediência é que traz a ira de Deus sobre nós. E você já parou para perceber? Nós estamos sendo de alguma forma assolados com a peste. Faz parte lá do que o Senhor Jesus falou quando haveria pestes, que seria um dos sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Porém, a palavra também nos exorta que o Senhor também estaria trazendo castigo àqueles desobedientes. Então, muita atenção para que você não faça parte desse grupo, dos nicolaítas, dos fariseus, dos escribas que interpretavam, com grande astúcia a palavra, mas também não cumpriam. Era como os fariseus, e outros, como os publicanos, que também eram pessoas cobradores de impostos, mas que tinham e exerciam influências também, vamos dizer assim, religiosa, de alguma forma também, entre o judaísmo. A questão é, nós precisamos realmente olhar e ver em que nós estamos realmente crendo, o que nós estamos realmente testificando, porque se a gente não tomar cuidado, nós vamos acabar sendo a favor das heresias. Então, muito cuidado, porque naquela situação, quem pregava ali, como os fariseus pregavam, que os gentios tinham que se circuncidar, porque estava lá na lei de Moisés, eles falavam que a lei era de Moisés, mas a lei foi Deus que deu para Moisés. Porém, a questão da circuncisão, ela estava ali tendo uma mudança, coisas que eles ainda não tinham entendido, porque eles pegavam a lei ao pé da letra, e assim eles passaram realmente a falar heresia a partir daquele momento, porque eles não criam em Cristo como o Senhor e Salvador. Por isso que a questão da circuncisão ser o fator que salva o homem passou a ser uma questão herética, porque a maior circuncisão que o homem pode fazer a partir de Cristo é recebê-lo
em sua vida, e justamente cortar é o pecado, cortar as coisas que trazem a ira de Deus contra nós. Então vamos ter muita atenção e vamos continuar aqui no texto. Então aqui no texto, irmãos, nós vamos olhar aqui no versículo 3. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo não está se retratando à morte física, mas está realmente se referindo às ações físicas que você pratica ou praticava quando estava numa vida dissoluta. Uma vida dissoluta é igual àquela vida do filho pródigo, quando ele resolveu sair de sua casa e vivê-la, sua própria vida, sem estar dependente do pai. Enquanto ele tinha o seu dinheiro, foi tudo bem. Mas depois que acabou o seu dinheiro, porque ele esbanjou tudo, por isso aí o termo pródigo, né, que significa esbanjador, quando esse dinheiro acabou, então tudo acabou para ele. Os amigos que ele pensou que tinha, não tinha. Ele ficou só a ponto de desejar comer a comida que era dada para os porcos. Então é assim que o homem vive, se ele acredita em si mesmo, se ele acredita que o Deus dele é o dinheiro no bolso. Eu já ouvi algumas pessoas falar isso e dói, porque são pessoas que não têm noção realmente da verdadeira vida que devem levar. E aí acabam, né, as suas esperanças, e é o que a gente vai vendo aí. Este mundo com tantas divisões, com tanta violência, com tanta prostituição, com tanta mentira, com tanta corrupção. O gênero humano, de repente, estaria precisando de um novo dilúvio. Só que Deus já fez a promessa que não vai acabar mais em dilúvio. Ou talvez acabar como fogo, né, com pedras de enxofre, como Sodoma e Gomorra, já uma cidade que também não tinha arrependimento no coração daquelas pessoas, era uma cidade impenitente, assim como Cafarnaum também, homens violentos que não acreditavam e não se arrependiam de seus atos. E o pior, achavam que estava certo. Então essa morte aqui é a morte das suas ações pecaminosas que causam a ira de Deus, ok? A questão da mentira, a questão da prostituição, a questão da lascívia. Essa palavra lascívia ela é um termo que está atrelado à sexualidade, a forma como uma mulher se veste, muitas das vezes com aquelas roupas chamativas, curtas, indecentes. Então isso tudo faz parte da lascívia e Deus condena essas coisas. Olhando então para o horizonte, porque o alvo é Cristo, é Ele que nós precisamos agradar. Falei na quarta-feira, citei aquele texto de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, a parte B do versículo 10. E eu ainda comentei sobre se a alegria é a nossa força, o que será então quando for a tristeza do Senhor? Vai ser o quê? Vai ser a nossa derrota. Nós não podemos resistir à vontade de Deus, nós não podemos lutar contra os propósitos de Deus. Ok? Então aqui, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ó, além da prostituição, da lascívia, do desejo maligno, da avareza, que é a idolatria, que está lá no versículo 5. Agora ele também recomenda despojai-vos, ou seja, abstenham-se dessas coisas. Tá? Ó, de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Então isso tudo nos traz ensinamentos desde lá da igreja de Jerusalém, quando ali Paulo e Barnabé, Silas e outros se reuniram com todos os apóstolos, os presbíteros da igreja, chegaram a um consenso, entendendo de que a partir de então o maior ato de circuncisão seria receber a Cristo em suas vidas, o que abriu também o espaço para os gentios, que eram pessoas que não estavam incluídas no povo de Israel, entre os judeus que criam em Cristo. Porque havia judeus que se converteram.
Por isso, havia um grande conflito entre os judeus nazarenos, se a gente puder chamar assim, e entre aqueles judeus ortodoxos, como era o apóstolo Paulo antes de se converter, que levava a lei ao pé da letra, trazendo inclusive sentença de morte para quem não cumprisse. O negócio era pesado. Mas Cristo, ele não veio acabar com isso, ele veio cumprir tudo que a lei dizia. E mais foi isso que eles não entenderam, inclusive a própria igreja, ela teve a sua dificuldade. Um outro acontecimento bíblico foi quando Pedro batiza Cornélio. Ele teve que se explicar para a igreja o que havia acontecido. O Espírito Santo havia arrebatado ele, preparado, já havia também preparado Cornélio. E aí até que depois de tantas explicações, alguém entendeu que deu Deus, até os gentios, o arrependimento. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, se hoje eu prego que para ser crente, né, eu preciso falar isso ou aquilo diferente, me manifestar, olha, cuidado, pode ser heresia. Mas se eu disser que para ser crente em Cristo Jesus eu preciso recebê-lo na minha vida e obedecer a palavra e permanecer nela. Jesus disse isso para os judeus que creram nele. Está lá em João 8,31. Vós sereis verdadeiramente meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Porque não adianta conhecer a palavra. Os escribas conheciam, interpretavam. Os escribas redigiam textos, leis, só eles não cumpriam. Vou citar novamente João 5, 39 e 40, quando o Senhor Jesus falava, justamente se referindo aos fariseus e aos escribas. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, porém não quereis vir a mim. Então não seja um fariseu, não, um escriba. O nicolaíta, né, que tinha aquele dom de, vamos dizer, influenciar, de conquistar as pessoas. Né? Você até ficava lisonjeado, e quando ele percebia que dominava você, que tinha a sua amizade, ele começava a te ensinar coisas profanando o nome de Deus. E aí desviava. Quantos não foram desviados por vários nicolaítas, que eram pessoas influentes, e aí quando se via, né, estava a pessoa ali sendo afastada da igreja por rebeldia, porque havia pecado, porque seguiu o conselho dos nicolaítas. Assim como também Israel teve falsos profetas, né? Os profetas lá de Balaão. Então, queridos, vamos tomar esse cuidado, porque cumprir a palavra é um dos maiores desafios que temos hoje, com tantas influências negativas. Os nossos jovens, por exemplo, que são dinâmicos, têm muita força, e que louvado seja o Senhor por isso, mas também eles absorvem muitas coisas rápido, eles absorvem muitas coisas de uma maneira em que nós, irmãos, não entendemos. Eles absorvem as coisas de uma forma assim, tão rápida e de uma maneira forte, que às vezes eles não conseguem se livrar do laço. Quando percebem, já estão fora da comunhão com Deus e da igreja, porque olham para a palavra, mas não as cumprem. Não é só os jovens, não. Os adultos também, os adolescentes também, todos nós, se não observarmos a palavra, realmente, irmãos, como disse o conselho de Paulo no início, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E muitas vezes nós estamos pensando aqui, só nas coisas da terra, nas coisas que me satisfaz. Ah, se eu vou para a igreja, vou fazer uma coisa que eu não gosto, então eu não vou, deixa lá para o pastor, que o pastor faz. Então não é isso. A gente olha para a parábola do bom samaritano, um sacerdote e um levita passaram, e o camarada ali espancado, sangrando no chão. Teve que vir um samaritano para socorrer o homem. Então você vê que como o Senhor está fazendo. O que o Senhor ele olhou e viu dentro realmente da igreja? A igreja de Jerusalém, a princípio, era fechada, circuito fechado, vamos dizer assim. Não se pregava para os gentios. É tanto que Pedro teve que se explicar, Paulo e Barnabé teve aquele descontentamento, e aí reuniram-se com todos. Chegaram-se então à conclusão de que a circuncisão não seria mais o problema, e também não seria mais um ato feito.
Ou seja, os gentios que se convertessem não precisariam passar por aquele processo. E dali para frente, nem mais um judeu que cria em Cristo passou por aquele processo. Os que já tinham passado, passaram. Então, uma novidade de vida a partir daquele momento, entendendo-se de que a circuncisão maior seria a marca de Cristo em sua vida. E aí Paulo, ele chega a dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 6, mas o 1, ele começa a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, está aí a oportunidade que o Senhor está nos dando de realmente permanecer na sua palavra e pregar o Evangelho a toda a criatura. Primeiramente, significa que não podemos fazer acepção de pessoas. O versículo 11, ele nos diz, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, se eu vou pregar a Cristo, eu preciso ser exemplo na palavra, no trato, no conhecimento. Isso também faz parte daqueles conselhos que partiram lá da igreja de Jerusalém, daquela reunião que eles fizeram, da assembleia que eles convocaram. E aí, irmãos, isso permanece até os dias de hoje, porque as pessoas olham nossas atitudes, as pessoas observam nossas ações, a maneira como nós entendemos, porque isso tudo faz parte do bom testemunho. Porque se eu minto, eu não estou dando bom testemunho. Se eu omito algumas verdades, eu não estou dando bom testemunho. E nenhum de nós está isento de cometer um delito. Por isso, nós precisamos ter o entendimento quando se fala de pecador. Eu sei que quando você olha, se eu recebi a Cristo, pastor, então eu não sou mais pecador. É claro que não. Esse título de pecador, ele cai, ele tem que cair. Agora, você precisa permanecer para que você não volte novamente a uma queda. Porque embora você não seja pecador após Cristo estar sobre sua vida, mas isso não isenta que você não possa vir a pecar. Davi era o homem conforme o coração de Deus e, no entanto, pecou. Faltou-lhe vigilância, faltou realmente ali perseverança naquele conhecimento que ele tinha sobre Deus. Davi era íntimo com Deus, ele tinha uma relação íntima. Mas acredito que tudo isso aconteceu para nos trazer nos dias de hoje a verdadeira consciência. Eu sou um servo de Deus, sou um cristão, eu sou uma serva do Senhor, eu sou cristã, mas eu preciso vigiar. 1 Pedro 5, verso 8, está bem claro lá. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E com ele é o pecado. E qualquer aberturazinha que a gente dá, ele entra e faz uma desolação com a gente. E a Bíblia diz, próprio recado que o apóstolo Paulo transmite, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, sigamos esses conselhos. Não mintais uns aos outros. Está lá o versículo 9. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Mortificar a carne significa isso. Não mentir mais, mas sim falar a verdade, ser sincero. Porque a Bíblia nos ensina que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ok? Então vamos entender isso, porque Cristo, se é a nossa vida agora, então não devemos mais de pensar nas coisas que estão da terra, mas sim nas que estão dos céus. Siga esses conselhos e você será bem-aventurado, você será feliz, você trará a alegria de Deus sobre a sua vida. Relembrando Neemias 8, 10, lá na parte B. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas cuidado que a tristeza do Senhor vai ser a nossa derrota. Então vamos fazer de tudo para que a gente não entristeça o Espírito Santo.
porque se ele se afastar da sua alma, da sua vida, você realmente morrerá. Pode ter certeza disso, porque só quem pode nos dar vida é Cristo. Por isso, devemos de resistir às heresias. Já falei na quarta-feira que a heresia é tudo aquilo que contradiz a verdade do Senhor. Não é inspirado pelo Senhor. São pensamentos humanos, são dogmas criados do tipo, vamos seguir que aqui está certo, aqui é a lei, mas aí você está quebrando a maior lei, que é a lei do amor. E contra o amor, na verdade, não há lei. A Bíblia ensina isso. Agora, devemos de amar, como está lá em Tiago, né? Porque Deus é amor. Então faça isso e seja feliz em nome de Jesus. Vamos orar. Te agradeço, ó Deus, por mais este momento, nesta manhã, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada família, em cada membro da tua igreja, pois assim, ó Deus, sabemos e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Só o Senhor é conhecedor daquilo que eu preciso e daquilo que cada um dos teus filhos, das tuas filhas precisa. Por isso eu rogo, ó Deus, eu estou intercedendo que a partir de mim, ó Pai, a tua graça possa ser derramada sobre cada um de nós, pois é assim que cremos e oramos, e agradecendo por mais esta oportunidade, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém.